pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que é que eu achei da prova do Enem, primeiro dia, segundo dia, quantas questões eu acertei após o gabarito oficial e o que é que eu estou pensando em fazer com a minha nota do Enem atual. Então vamos lá, vem comigo. Primeiro eu gostaria de dizer que eu faço o Enem desde 2010, sagradamente todos os anos. De lá para cá, eu só não fiz duas vezes. Uma porque eu estava na faculdade e aí eu não estava com muito tempo, então eu resolvi não fazer. E a outra por motivo de saúde. Eu estava doente, precisei me mudar de uma cidade para outra. Não tinha condições de voltar para fazer a prova. Eu fiz uma cirurgia de vesícula e aí eu não tinha como fazer uma viagem longa de uma cidade para outra, porque eu estava morando em uma cidade muito longe da onde eu estou morando atualmente. Eu precisei me mudar rapidamente por causa do motivo de saúde. E aí eu acabei não podendo fazer essa vez. Então, de 2010 para cá, só não fiz duas vezes, mas os outros anos eu fiz todos os anos. E é, eu não estudo, eu não estou estudando para o Enem, eu não me preparo para o Enem, eu não faço redações com frequência, eu não tenho a assinatura de nenhuma plataforma de cursinho, eu simplesmente vou com a cara e a coragem e o que eu me recordo da graduação, do que eu já vi na graduação e também do que eu vi no ensino médio alguma vez e que eu possa lembrar na hora da prova, porque confesso que faz tanto tempo que eu saí do ensino médio que tem muitas coisas que eu não lembro mais. Mas às vezes lá na hora da prova aparece alguma coisa ou outra que eu me recordo e aí eu faço. E das áreas de natureza, por exemplo, eu costumo ir um pouco melhor em biologia e como eu vi física na faculdade, então eu consigo fazer alguma coisa ou outra de física. Mas enfim, sobre a questão de linguagens e humanas, né? Eu, sinceramente, sobre a prova de linguagens, eu achei que a prova é uma prova relativamente fácil. Ela não é difícil, só que o problema dela é que ela é muito extensa. Ela tem textos muito grandes. E nessa questão dos textos serem muito grandes, eu, particularmente, chega um momento da prova que eu me desespero e aí eu começo a querer fazer as questões mais rápido para terminar, para poder ir para outra prova. Então, isso é uma coisa que me prejudica muito no Enem. Eu não consigo, pelo menos nesse Enem agora, eu não consegui gerenciar muito bem o meu tempo. Eu comecei pela redação, fiz a minha redação, eu acho que eu devo ter tomado uma hora e 30 minutos para fazer minha redação. Fiz uma redação que eu considero uma redação razoável, eu acho que vou tirar mais de 700 na nota. E a prova de linguagens eu fiz ela e eu confesso que eu senti um pouco de dificuldade mais em relação ao cansaço, pelo tamanho dos textos. Tinha questão que o texto era tão grande que eu precisava olhar de novo o texto, ou então eu não tinha muita paciência de ver o texto, pulava para um do texto mais curtinho. Mas enfim, e quanto foi que eu acertei em linguagens? Em linguagens, das 45 questões, eu fiz 34. E eu acho que é uma pontuação muito boa para uma pessoa que está desde 2010 sem estudar, sem se preparar para o Enem. Então, fiz 34 questões das 45. Depois eu me arrependi de ter feito primeiro linguagens, porque eu comecei por linguagens. Eu deveria ter começado por humanas, porque na prova de humanas, eu depois vi uns vídeos aqui no YouTube, as pessoas falando que a TRI é mais valorizada em humanas. Então é mais interessante que você comece pela prova de humanas, porque aí a nota vai ser maior. E o que é que aconteceu comigo? Na prova de humanas, quando eu terminei a redação, eu passei a limpo a redação, depois eu fui para a prova de linguagens, fiz a prova de linguagens, depois fui para a prova de humanas, quando faltava 15 questões para me terminar a prova de humanas, a fiscal falou, faltam 30 minutos. Aí eu parei e disse, não adianta mais eu ficar tentando resolver essas 15 questões, porque eu sou uma pessoa um pouco desatenta,
pode ser que eu acabe me perdendo na hora do tempo e faltar pouco tempo para passar o gabarito. E aí eu vou focar em passar tudo que eu já fiz pro gabarito. Se ainda der tempo, eu resolvo uma questão ou outra. Se não, eu chuto as 15 que faltarem. Eu ainda fui um pouco lesado porque tinha duas questões de imagem e uma delas eu chutei, a outra eu consegui acertar. Uma das 15 questões que faltava, a última questão na minha prova era uma questão de geografia, aquela questão sobre alterações, artificialização da paisagem, né? E eu consegui acertar ela porque eu vi que ela era fácil e era só de interpretação de imagem e eu consegui fazer. Mas teve uma outra que foi uma que era as imagens sobre estereótipos culturais brasileiros, uma que tinha uma imagem de Carmen Miranda. Aquela dava para mim ter acertado também, mas eu acabei chutando porque eu estava um pouco desesperado, faltava 30 minutos e eu pensei que não ia dar tempo, então eu resolvi chutar e passar logo pro gabarito. Eu só vim me tocar que era uma questão que dava para resolver rapidinho, com poucos segundos, depois que eu já tinha chutado. Mas enfim, não vem a caso. Quantos pontos foi que eu. Sim, já a prova de humanas, ao contrário da prova de linguagens, eu acho que os textos são mais curtos e é uma prova mais tranquila de se resolver. Das 45 questões, eu acertei 30 questões. Eu acho que também é uma pontuação boa para uma pessoa que está desde 2010 sem estudar, sem se preparar para o Enem, que não assinou o cursinho, que não estuda para o Enem mais, só faz o Enem para se treinar, se testar e tentar não esquecer tanto o que já viu alguma vez na vida. E essa foi minha pontuação do primeiro dia. Minha opinião, eu achei o primeiro dia fácil, mais fácil. Eu acho que as notas, talvez a TRI, elas sejam um pouco atingidas por causa dessas facilidades, tanto da prova de humanas quanto da prova de linguagens, porque acho que muitas pessoas vão acertar bastante questões, porque são questões que hoje em dia elas não são muito conteudistas, elas são mais interpretativas. Se você tiver uma certa noção do contexto, você consegue resolver e tirar uma nota razoável, mesmo que você não tenha estudado muito. Então, eu acho que tanto linguagens quanto humanas vão ter uma TR afetada por causa disso, porque muitas pessoas vão acertar muitas questões e isso vai fazer com que a nota seja mais baixa para todo mundo. E essa é a minha opinião de linguagens e de humanas. Agora, sobre ciências da natureza e sobre matemática. Primeiro, sobre ciências da natureza. Eu achei a prova um nível bom, a prova de ciências da natureza, apesar de ter uma certa dificuldade de questões, um nível de dificuldade de questões que são cobradas de conhecimentos mais específicos, não tanto próximos daquilo que a gente vê no ensino médio. Eu confesso que muita coisa que eu vi nessa prova de ciência da natureza, principalmente biologia, que é considerada a prova mais fácil, eu não vi no ensino médio, né? E olha que eu me formei no ensino médio antigo. Eu também mal tive professor de biologia, também no ensino médio. E isso, mas mesmo assim, tinha muitas questões de biologia que dava para você resolver por interpretação, você tendo uma certa noção da coisa, você conseguiria resolver. E a química teve uma questão muito boa, que foi uma questão de conceitual, facílima, sobre filtração, separação, né, de misturas. E física eu também achei que tinham muitas questões boas, que não era tão de cálculo, era mais teórica. Se você tivesse uma noção, uma noçãozinha, você conseguiria resolver. Agora sim, também muitas coisas que eu não vi no ensino médio, porque eu não tive física. Eu tive física de uma pessoa que não era. Quem lecionou física para mim no ensino médio era uma pessoa que não tinha formação em física, então o nível de conteúdo foi uma merda. Muitos conteúdos de física, principalmente a física que era dada no terceiro ano,
elétrica, ondas, eu não cheguei a ver, porque teve greve, depois que teve greve não teve reposição de aula, na minha época, né? E também o professor não era formado em física, mas enfim, eu consegui fazer algumas questões de física, também porque eu fazia faculdade de engenharia, pré-engenharia, e eu tive aulas de física, né? Eu cheguei a cursar uma disciplina de física completa, de mecânica clássica, e cheguei a cursar uma disciplina de física 2, que também vê alguns conceitos que geralmente caem na prova do Enem, mas em nível universitário, né? Então, isso às vezes me ajuda a acertar algumas questões no Enem. Por mais que eu não tenha concluído a faculdade. Mas tem algumas coisas que eu lembro, e aí isso ajuda, né? Mas enfim, quantos pontos eu fiz na prova de Ciência da Natureza? Na prova de Ciência da Natureza, das 45, eu fiz 32 questões. E aí, eu fui melhor, eu acertei tantas questões assim, mas eu não fiz muitas questões conscientes. As questões que eu fiz mais consciente foram as de biologia, algumas de física, uma de química, e as demais eu chutei. E foi o poder divino que fez com que muitos chutes eu acertasse. E aí eu consegui fazer essas 32 questões. Porque se dependesse só das questões de biologia, eu também errei duas, acho que foi duas de biologia. Aquela de genética eu errei, não consegui fazer. Mas mesmo assim, das 45 eu fiz 32. E matemática. Matemática, apesar de eu ter cursado um curso de pré-engenharia, eu não sou uma pessoa gênia em matemática. Se eu não estiver estudando matemática, eu não consigo desenvolver muitas questões de matemática no Enem, porque meu raciocínio fica lento, tem coisas que eu não lembro mais, que eu vi no ensino médio há muito tempo, eu, por não estar estudando, então eu não consigo fazer. Mas eu consegui fazer umas 8 questões conscientes, e as demais eu chutei. E no fim das contas, das 45 eu fiz 18 questões. Então, recapitulando quanto eu fiz de toda a prova, de linguagens eu fiz 34 de 45, de humanas eu fiz 30 de 45, ciência da natureza eu fiz 32 de 45, matemática eu fiz 18 de 45. E sobre a minha opinião sobre a prova de ciência da natureza e a prova de matemática, eu acho a prova de ciência da natureza, não acho ela tão impossível, mas eu acho que ela vem ficando difícil, mas com um conteúdo mais específico e exigindo que um conhecimento que muitas vezes não é passado no ensino médio para muitos alunos de escola pública, porque acredito que nas particulares tenham aulas mais robustas de conteúdo e interdisciplinaridade, porque o Enem vem cobrando muito isso, né, ultimamente. E eu achei a prova de Ciência da Natureza mais ou menos, não tão difícil, mas também não tão fácil. Já a prova de matemática, eu acho que a prova de matemática é uma prova fácil, só que como eu não estava estudando especificamente para o Enem, fazendo exercícios, porque é uma coisa que eu consigo fazer, me dá muito bem em prova de matemática se eu estiver estudando, se eu estiver fazendo exercício, se eu estiver com aquilo fresquinho na minha mente. Se eu estiver há muito tempo sem estudar aquilo ali, eu me dou mal mesmo. Então, é por isso que eu fui tão mal na prova de matemática. Eu só fiz esses 18 pontos dos 45. Mas eu achei que a prova está num nível bom, que para quem estudou, para quem fez revisões, para quem resolveu questões anteriores, eu acho que está num nível bom. Tanto é que geralmente as pessoas que estudam para a medicina costumam fechar as provas de matemática, né? Mas enfim, no geral, eu gostei muito do meu resultado no Enem. Eu fiz 114 questões de 180. Estou muito feliz porque, como eu disse a vocês, eu terminei o ensino médio em 2010. De lá para cá, eu não venho me preparando para o Enem. Eu faço só para me testar. E eu faço o Enem só para me testar.
E sobre o que é que eu vou fazer com a minha nota do Enem para esse ano de 2025. Não sei se vocês sabem, mas quem acompanha aqui o canal, eu já falei que eu estava fazendo licenciatura em Química e aí eu interrompi para estudar para concurso público. E eu estou pensando, né, agora o governo federal está vindo com essa proposta do novo pé de meia licenciatura, né, para que pessoas que fazem licenciaturas, elas recebam uma bolsa de mais de R$ 500 mensais. E eu confesso que eu estou interessado em fazer a licenciatura, voltar para a licenciatura pela bolsa, né? E também porque o curso ele vai ser ofertado noturno. E para mim, que estou esperando uma convocação de concurso público, vai ser ideal um curso noturno, porque eu vou poder ir para o trabalho quando eu for convocado, né? Trabalhar no período de manhã e tarde, porque eu já andei sondando o expediente onde eu vou trabalhar, manhã e um pedaço da tarde. E eu vou ter tempo de chegar em casa, me organizar para poder ir para a faculdade. Coisa que eu não vou ter se eu tivesse, coisa que eu não teria se eu tivesse estudando no período vespertino, como eu estou estudando agora, que as aulas, como eu estava estudando, né, porque eu larguei o curso, que as aulas começam de 1 hora da tarde. E aí o expediente do órgão aonde eu vou trabalhar futuramente, ele vai até 2 da tarde, até 14 horas. Então eu não conseguiria chegar a tempo de assistir às aulas direito. Isso iria me prejudicar muito. Então, minha prioridade é entrar em um curso noturno para que eu possa conciliar com o futuro trabalho. Porque eu sei que se eu for fazer um curso integral, eu vou ter que largar, porque quando eu começar a trabalhar, eu vou priorizar o trabalho, com certeza, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? E isso que a princípio, o que eu vou fazer com a minha nota do Enem, eu vou esperar sair o resultado, e eu vou esperar chegar o SISU e ver qual curso que vai ser ofertado noturno na minha cidade. Me disseram que o curso de Química vai ser ofertado noturno, então se ele for, eu vou voltar. Porque vai ter a bolsa do pé de meia, vai me ajudar muito. E aí eu vou me formar em Química. Focar em Química e depois ver o que é que eu vou fazer de mestrado, doutorado, concursos na área, se eu vou tentar alguma coisa, algum emprego na área de Química mesmo, porque eu curso a licenciatura, mas eu posso trabalhar em outras coisas relacionadas à Química, sem precisar estar dentro de uma sala de aula, porque é o meu foco. Eu sei que o curso é de licenciatura, prepara o aluno para ser professor, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ser professor. Minha pretensão é ser químico, atuar dentro de um laboratório. E então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí, deixa o like. Quem não gostou pode deixar o dislike também. Mas comentem aqui a pontuação que vocês fizeram no Enem, qual o curso que vocês querem fazer no Enem também, no SISU, né? E boa sorte para todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau!